Olá, você que é um empresário ou profissional que milita nas áreas contábil, fiscal, financeira e afins, e que vem buscando caminhos para sobreviver em meio a essa pandemia que se instaurou, é para você. É para você que eu estou aqui hoje para poder falar sobre a importância do compliance tributário em tempos de crise. É para você que eu venho aqui hoje trazer estratégias e ferramentas a serem pensadas e aplicadas às organizações, de modo a mitigar riscos, aumentar oportunidade, enfim, trazer um alívio para esse momento tão delicado e tão difícil. Para que vocês possam me conhecer, eu sou a Cristiane Ferraz, eu sou consultora tributária e auditora independente, sou sócia da MF Consultores, uma empresa especializada em consultoria tributária, fiscal e contábil, e uma empresa que, especialmente nesse momento, tem repensado seus conceitos, seus valores, seus princípios, e tem especialmente focado seus resultados em uma estrutura de 3 Fs, que consiste em foco, força e fé. E é com base neste pilar que nós trazemos aqui como que as ferramentas de compliance tributário, elas podem ser aplicadas e como elas vão trazer para as empresas, como que elas vão trazer para os profissionais da área contábil que estão aí em situações temerosas, arriscadas, como nós vamos pensar e como nós vamos trazer meios para sobrevivência. Então, vamos lá? Quando nós falamos de compliance tributário, nós estamos falando de conformidade, de processos, de procedimentos, de mecanismos necessários para que tanto as obrigações principais como as obrigações acessórias, elas sejam cumpridas. E elas sejam cumpridas em conformidade com a legislação de regência, em conformidade com as regras estabelecidas pelo ente fiscalizador. Isso para quê? Isso para aumentar oportunidades e para mitigar riscos. E quando a gente fala da obrigação principal, o que vem a ser a obrigação principal? A obrigação principal é o ato pelo qual você paga o tributo. É o ato de pagar, de efetivamente gerar a guia e recolher. Só que quando a gente fala pagar tributo, vai muito além do que gerar uma guia. O que muitos empresários, às vezes, se confundem. Por quê? O ato de pagar um tributo significa que você tem que ter por trás uma apuração estruturada, consolidada, embasada, com meios e com estruturas que te respaldem qualquer questionamento fiscal. E o ato de declarar? O ato de declarar é você pegar aquela informação que serviu para o pagamento dos tributos e informar nas declarações específicas. E quando a gente fala desse ato de declarar, a gente tem que pensar que hoje nós temos uma regra de tecnologia muito forte. Cruzamentos internos e cruzamentos externos das declarações, em que uma empresa, se ela não estiver atenta a esses detalhes, ela pode cair em malhas fiscais. Hoje, se pensarmos no fisco, seja ele federal, seja ele estadual, ele já tem mecanismos até mesmo para poder divulgar quais são as regras de cruzamentos de dados. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter. Os domicílios tributários eletrônicos, hoje existentes, tanto para o Simples Nacional, como para o ICMS, e também para os tributos federais, eles fazem com que o fisco já diga para o contribuinte, olha, estou analisando dessa forma. Se vocês não procederem da forma delimitada pela legislação, você vai incorrer em malhas fiscais. E aí, o objetivo maior disso é o quê? Evitar penalidades. Então, o compliance tributário, ele te permite redução tributária, mas ele também te evita penalidades. Mas vamos trazer esse contexto para a nossa realidade, para o nosso momento, que é um momento de crise, que é um momento de pandemia, de total reclusão. O que a gente tem que pensar?
Hoje, o empresário está ali fortemente preocupado somente com a obrigação principal, no ato de pagar. E os contadores, por sua vez, estão muito preocupados com o ato de declarar. Então, nós tivemos aí recentemente a postergação do pagamento, tanto de vários tributos, como nós tivemos também a postergação da entrega de várias declarações. Mas será que isso resolve? Não, isso não resolve. Isso minimiza o impacto da crise, mas não resolve. Porque o tributo ele vai continuar sendo devido. Você só teve aí um alívio de fluxo de caixa, mas lá na frente você tem que pagar. Lá na frente você tem que declarar. Então, o que a gente traz aqui para vocês hoje é um pensar diferente. Porque o tributo, ele vai continuar sendo devido. Então, você tem que preocupar muito mais com o valor que vai ser devido, com a forma do que vai ser declarado. E se a gente traz essa realidade, a gente pensa que agora é o momento de você aplicar o primeiro F. É o momento de você ter foco. Seja independentemente do porte, do segmento, você tem que ter foco. Você tem que revisitar suas bases de apuração dos tributos, sejam eles federais, estaduais, municipais. Você tem que analisar se todas as composições necessárias e exigidas pela legislação para a apuração daquele tributo se estão corretas. Por quê? Porque é nesse momento que você tem que buscar aí pelo menos um certo alívio tributário. Porque existem outras contas, outras necessidades, que delas talvez você não vai conseguir fugir, mas do impacto tributário tem como fazer, tem como mexer, né? Então, essas ferramentas de compliance, que são ferramentas muito ligadas à questão de gestão, de planejamento tributário, de cadastros, tudo isso vai te permitir assegurar que aquilo que hoje o seu sistema gera é fato, está correto. Porque a gente está em uma realidade, gente, que hoje a tecnologia, mais do que nunca, ela se tornou indispensável. Ela é um meio de você sobreviver. Hoje, principalmente com essa estrutura que as empresas estão trabalhando, que é uma estrutura de home office, se você não tem familiaridade com as plataformas, você não vai conseguir se manter. Por outro lado, nós temos uma outra questão muito importante, que é a questão de equipes altamente qualificadas, equipe técnica. Por quê? Porque você tem a publicação de uma legislação de manhã e você tem a publicação de uma outra legislação à tarde. E mais, a tecnologia, as redes sociais, elas, lógico, têm um lado muito positivo, mas elas também fazem com que você tome um cuidado, tenha necessidade de você tomar um cuidado maior. Por quê? Tem muita notícia que não procede. Tem muita notícia que é de fonte extraoficial. Então, a gente tem que tomar o cuidado não só com as mudanças da legislação, mas com a veracidade daquilo que está sendo publicado. E com a aplicabilidade daquela mudança ao meu negócio. Então, são pensamentos que a gente tem que ter, para quê? Para que a gente possa sobreviver. E mais, eu digo que muito mais do que isso, nós precisamos de ter uma base de dados. Nós precisamos de ter um sistema de gestão parametrizado corretamente. Vamos falar de uma coisa simples, cadastro. Cadastro, gente. Cadastro é o coração de todo negócio. Seja cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, cadastro de empregados, cadastro de produtos, cadastro de verbas, cadastros de regras tributárias, cadastro. O cadastro é o coração de toda a estrutura. E se você confia cegamente num cadastro que não é revisado, você pode ter sérios problemas com relação a isso. Até porque a legislação é muito dinâmica. E dessa mesma forma, tem que ser dinâmico as revisões de cadastro. Trazendo aqui
um dado divulgado pela Receita Federal do Brasil, através de um estudo em que ela levou em consideração informações do IBGE. Hoje, a carga tributária brasileira, ela gira em torno de 32%. Ao contrário do que muita gente pensa, se nós compararmos essa carga tributária com a dos países que compõem a OCDE, ela está longe de ser uma das maiores cargas tributárias do mundo, muito longe. Em contrapartida, é, sem sombra de dúvidas nenhuma, uma das cargas tributárias mais complexas. Isso por quê? Porque aqui no Brasil, nós temos uma característica muito particular, que é a questão da tributação sobre o consumo. Então, quando nós falamos de tributação ligada a ICMS, IPI, PIS e COFINS, a tributação é por produto, é por região, é por atividade. Ou seja, você tem ali várias particularidades envolvendo o que a gente chama de tributação sobre o consumo, que simplesmente, se você não tiver isso muito bem parametrizado, você pode incorrer em sérios erros. E não só incorrer em erros, como perder oportunidades significativas. Essa questão dessa complexidade da nossa legislação, principalmente dos tributos sobre o consumo, ela é de um conhecimento tão notório que ela é o pilar da reforma tributária. Uma reforma tributária que tem por trás interesses políticos, interesses econômicos, e por isso que ainda não foi votada, mas que tem uma série de projetos. Então, o pilar da reforma tributária está muito convalidada na tributação sobre o consumo. E, por outro lado, ao contrário do que muitos empresários pensam, a reforma tributária ela não é para reduzir o tributo, ela é para reduzir a complexidade da apuração do tributo. Então, o principal objetivo da reforma tributária é o quê? A simplificação da tributação, e não necessariamente a redução do tributo em si. E aí, se trouxermos essa realidade para a vida prática, vamos trazer essa questão teórica para a nossa prática. E aí, trazendo para a prática, vamos citar o regime do Simples Nacional. O regime do Simples Nacional é interessante, porque por meio da Lei Complementar número 155, ele sofreu alterações extremamente significativas no ano de 2018. Ou seja, o cálculo do Simples, hoje, ele é tudo, de menos simples. Hoje, para você fazer o cálculo do Simples, primeiro, você tem que identificar qual que é a alíquota do Simples. E essa alíquota do Simples você extrai de uma base, de uma fórmula, que pode alterar todos os meses. Porque o parâmetro para você chegar na alíquota do Simples é o quê? Receita bruta dos 12 últimos meses, além de outros elementos. Mas, ou seja, se você é de uma atividade que você tem uma expressiva sazonalidade, você vai ter um tributo sazonal também, com efeitos sazonais. Então, isso mudou significativamente. Por outro lado, nós tivemos uma ampliação dos conceitos e da definição do que vinha a ser o sublimite para o Simples Nacional, para efeito de ICMS e de ISS. Ou seja, hoje, se você é uma empresa do Simples Nacional, que você atinge ali a regra do sublimite, você pode estar em o que a gente chama de regime misto. Porque para fins de tributos federais você pode estar no Simples e para fins de tributos estaduais e municipais você pode estar numa tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido, que é a estrutura do débito e crédito. E aí, por que isso é tão importante? Porque você tem que mudar controles. Isso por quê? Se a gente pensa dentro da estrutura do Simples, a apuração do Simples, ela é consolidada na matriz. Mas, em razão dessa figura de sublimite, pode continuar dessa forma? Não
Não pode continuar dessa forma. Por quê? Se a gente pegar a questão do ICMS, por exemplo, se você é desenquadrado do Simples Nacional para fins de ICMS, automaticamente você entra numa sistemática de débito e crédito. Ou seja, você passa a ter a necessidade de apurar o ICMS por CNPJ. Você tem a necessidade de ter controle de estoque. Ou seja, se você não faz esse controle no Simples, como é que você vai ter o levantamento de crédito? Impossível. Então, você precisa de ter isso. E muito mais. Além de você ter o controle de estoque por CNPJ, você tem que ter mais. Você tem que ter um controle por produto. Por que por produto? Porque nós temos, dentro da legislação do Simples Nacional, exceções, que é o caso, por exemplo, do PIS/COFINS monofásico, que é o caso, por exemplo, do ICMS substituição tributária, do diferencial de alíquota. Ou seja, se você é uma empresa do Simples Nacional, que comercializa produtos, que circula com produtos sujeitos a essas particularidades de PIS/COFINS monofásico, de ICMS substituição tributária, esquece que você é do Simples, você está sujeito às mesmas regras. Só que aí, não vamos olhar isso para o lado negativo, não. Vamos olhar isso para o lado positivo. Porque nesse momento que a gente está passando por um momento de crise, se você consegue revisitar lá suas bases, os seus controles, os seus cadastros, e se existir a possibilidade de você extrair daquele efeito de cálculo no Simples Nacional, o que é PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST, você tem economia. Então, vamos olhar por esse lado. Por outro lado, se a gente falar do lucro real e do lucro presumido, nós temos aí uma amplitude dos conceitos. Então, vamos falar do lucro real e do lucro presumido, pensando no ICMS, no IPI, no PIS e COFINS. O que nós temos? Nós temos regras especiais dentro da tributação, que é o caso de isenção, não incidência, redução de base de cálculo, alíquota zero, suspensão, diferimento, substituição tributária. Enfim, temos aí várias particularidades, onde, se você trata essas particularidades, o que vai acontecer? Você pode ter uma redução das bases. Tendo uma redução das bases, automaticamente você vai ter uma redução dos tributos. E isso vai estar onde? No cadastro de produtos. E a legislação ela não é fixa. Aí, em momentos de crise, que é o momento que a gente está passando agora, nós tivemos inúmeras alterações na legislação. Inúmeras, porque esses parâmetros eles foram alterados, levando em consideração particularidades e essencialidade de diversos produtos. Então, é importante analisar isso nesse momento. E mais, se a gente vai um pouquinho além, se a gente fala no caso das empresas do lucro real, que apuram PIS e COFINS pela sistemática da não cumulatividade, nós temos a possibilidade de levantamento de crédito. E o levantamento de crédito do PIS e COFINS não cumulativo, ele tem uma série de particularidades. E essas particularidades, elas vão levar em consideração a sua atividade, o seu negócio, a finalidade da aquisição daquele bem ou daquele serviço. E mais, após fevereiro de 2018, quando nós tivemos o julgamento que ampliou o conceito de insumos para efeito de creditamento do PIS e COFINS, à luz do que é o conceito de essencialidade e de relevância, o que nós tivemos? Nós tivemos aí uma possibilidade de aumento do creditamento.
Então, quando a gente pensa, né, nessa realidade que nós não só temos a possibilidade de projetar o nosso futuro para reduzir a tributação, como nós temos a possibilidade de retroagir. Isso eu estou falando para vocês dos efeitos que a gente citou das empresas do Simples Nacional, isso para as empresas de lucro real, para as empresas de lucro presumido, ou seja, você tem a possibilidade não só de projetar o seu futuro de forma estratégica, utilizando ferramentas de compliance, como tem direito à restituição dentro do prazo prescricional. Se a gente falar dos tributos aí federais, restituição corrigida. Infelizmente, para fins estaduais, você não vai ter restituição corrigida, mas tem direito de restituição também. Então, é importante a gente pensar dessa forma, porque é um momento que a gente consegue projetar o nosso futuro de forma mais estruturada. Além dessa questão, nós temos aí no judiciário várias ações envolvendo a exclusão de alguns impostos da base de contribuições, que é o caso, por exemplo, da retirada do ICMS da base do PIS/COFINS, da retirada do ISS da base do PIS/COFINS e demais. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, esse como retirar depende de cálculo. Não é cálculo aleatório, é um cálculo regulamentado aí pela Receita Federal, é um cálculo que precisa estar corretamente parametrizado no seu sistema. Porque se esse cálculo não estiver corretamente parametrizado no seu sistema, você não consegue fazer. Se a volumetria de operações que a empresa tem é muito grande, você não consegue tratar isso manualmente. Então, é um momento da gente pensar o seguinte, espera aí, já está valendo? Não está valendo? Eu já tive o deferimento da minha ação? Eu já tive a concessão de uma liminar? Não, mas eu nem entrei na justiça ainda. Então, entra, corre lá, entra. Porque nós tínhamos aí a previsão do julgamento, né, da modulação dos efeitos do julgamento do STF, que estava previsto para 1º de abril, e parecia que estava no dia da mentira justamente de propósito, porque foi prorrogado. Mas, enfim, nós tivemos essa prorrogação, mas para as empresas que ainda não entraram, corre lá, entra, porque você vai garantir o seu direito retroativo, né? Então, da data da ação, você tem seu direito ali retroativo. Mas e para as empresas que não entraram na ação? Você vai ter a modulação dos efeitos e, a partir de então, as demais empresas todas terão esse direito. Só que a Receita Federal, no ano de 2019, já regulamentou o cálculo. Então, se você quer ir por uma linha mais conservadora, sem buscar a estratégia jurídica, você tem que parametrizar seu sistema. Você tem que colocar todas essas regras lá. E, infelizmente, não é uma operação muito simples, muito fácil de ser feita, mas o momento é agora. Você vai deixar para ter a decisão para poder fazer isso? Não é aconselhável, não é recomendável, né? Quando a gente se refere também ao caso dos créditos de PIS e COFINS, do lucro real não cumulativo, nós não temos só a legislação. Quem dera, né? Se tivesse tudo lá parametrizado, lindo e explicadinho na legislação. Nós temos fontes diversas que precisam ser consultadas para se chegar a uma conclusão se uma operação dá ou não dá direito a crédito, que é no caso das soluções de consultas, dos acórdãos, das jurisprudências. Então, são meios que a gente precisa se recorrer para ter a segurança de que tudo que era possível ser feito, foi feito, né? E aí, gente, trazendo aqui também um outro tributo extremamente importante e que precisa ser analisado com muito cuidado, é o INSS. Por que o INSS? Porque o INSS, gente, especialmente após a reforma trabalhista, ele ganhou um olhar diferente. As bases de composição do INSS, seja o INSS apurado com base na folha, seja o INSS apurado com base na receita, em razão da desoneração,
Essas bases de composição, as rubricas de composição das bases do INSS, elas precisam ser tratadas de forma muito especial, porque pela interpretação da legislação e pela interpretação da jurisprudência, você pode ter uma redução. E ter uma redução de INSS é muito positivo, porque ter uma redução de INSS não só vai te trazer um benefício no INSS propriamente dito, mas o benefício de INSS ele pode te gerar uma possibilidade de redução dos demais tributos federais. E aí, como que é isso? Nós temos um mecanismo que foi publicado por meio da Instrução Normativa 1810 do ano de 2018, que é um mecanismo denominado compensação cruzada. O que é essa compensação cruzada? É a possibilidade que você tem de utilizar créditos previdenciários com débitos de tributos regulados pela Receita e vice-versa. Ou seja, você vai ter ali um crédito que você pode utilizar com demais tributos. E da mesma forma, se você tem ali créditos de tributos regulados pela Receita, você pode também compensar com o INSS. É para todos os casos? Não, infelizmente, né? Claro que a gente tem regras, mas uma das principais regras é a obrigatoriedade de cumprimento do e-social. Então, esse benefício, essa utilização desse mecanismo, ela se deu após a obrigatoriedade aí do e-social. Mas se a gente for pensar dentro de um contexto geral, hoje praticamente todas as empresas já estão dentro da estrutura do e-social, né? E mais, é um benefício que é corrigido, né? Correção Selic. Então, é estratégico, é importante e pode trazer de forma célere um alívio para as empresas. Por quê? Se você faz a apuração de forma consciente, segura, respaldada, você não depende de homologação da Receita Federal, você não depende de homologação da Previdência para você fazer jus ao seu direito, né? Enfim, nós sabemos o quanto que o momento é delicado. Nós sabemos o quanto que o medo, a insegurança, ela permeia nesse momento as nossas mentes, né? Mas nesse momento, o que a gente precisa é de utilizar o nosso segundo F. Nós precisamos ter força. Nós precisamos acreditar que em meio à calamidade, em meio à crise, existem grandes oportunidades. É claro que, por mais que as ferramentas de compliance, elas venham trazer ali um pensar diferente, um certo alívio, um ânimo, né? Uma alegria da gente estar ali na atividade, mas a gente sabe, lógico, das dificuldades. É por isso que, acima de tudo, está o nosso terceiro F, que é a fé. Nós precisamos ter fé em Deus, acreditar que momentos difíceis existem, mas que tudo é conforme o consentimento de Deus e que vai passar. Vai passar, é um momento crítico, mas se Deus quiser, ele vai passar. Bem, essa foi a mensagem que nós viemos trazer aqui hoje. Espero que agregue um pouquinho aí nas atividades de vocês, nas vidas de vocês. Eu agradeço imensamente ao CRC pelo convite, pela oportunidade e estamos juntos. Até mais. Tudo de bom.